Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Estamos chegando. Já me dão aquele feedback do áudio, tá bom? Pra gente saber se está tudo certo. Vou erguer todo o volume já para garantir. Tá já no máximo. Boa noite, Noêmia, Carlos, Regina, Holanda. Que legal. Vocês já estavam aí esperando a nossa segunda aula. Gente, essa aula é bem interessante, porque vai ficar muito claro nessa aula a importância de nós entendermos os pilares, aquelas três reações, sabe? Aquelas que eu sempre falo para vocês: estresse oxidativo, inflamação, glicação, que são os pilares de qualquer doença e também são os pilares que nós estudamos na ortomolecular. Hoje vocês vão ver também as causas dos problemas na mitocôndria. Que legal que vocês estão chegando. Boa noite, Carla, Tereza. É isso aí, ó. Tô tentando cumprir a minha promessa de estar aqui na sexta-feira, né? Pra gente fazer aulas que falem sobre anti-envelhecimento, sobre metabolismo e sobre saúde verdadeira, principalmente, né? Saúde plena, como regular o metabolismo, como usar a bioquímica como ferramenta de tratamento, né? Afinal, a gente é feito de nutrientes. Então, quanto mais a gente entende desse assunto e dos gatilhos também que nos adoecem, mais a gente consegue viver melhor e ser mais produtivo, né? Que é o que todos nós queremos. Não adianta passar por esse mundo aqui, que nem diz a minha mãe, capengando. Ai, ai, se eu pegar os dizeres da minha mãe aqui vai virar uma piada. Então, a gente viver aí sempre para baixo, sempre se arrastando, vamos dizer assim. Então, se vocês souberem a importância que tem, né? Esses pilares, vai mudar a vida, tá bom? E falando nisso, enquanto vocês vão chegando, eu quero avisar, tem gente questionando que ainda estão abertas as inscrições para o meu curso da anamnese à prescrição, né? Que é o curso básico que justamente nós estudamos os pilares das causas das doenças, vamos chamar assim, né? A gente tem um módulo só de estresse oxidativo, inflamação, glicação, trato digestório, e a gente está sempre abordando aqui nas lives também, né, a importância do intestino, desbiose e como atuar, né, como fazer um rastreio, como solicitar exame, como interpretar esses exames. Então, tudo isso é abordado nesse curso, que o objetivo é falar dos pilares e trazer um método de atuação para o profissional da saúde, tá bom? Então, ainda estão abertas, sim, as inscrições relâmpago, tá bom, gente? Mas para o final eu vou dar de novo o recado, porque tem sempre alguém perguntando ali. E é uma oportunidade ainda para esse ano, né? Você que é profissional da saúde, começar 2024 já com uma nova mentalidade para tratar os pacientes, né? Começa a estudar agora e aí você abre o ano trazendo novas opções de tratamento, entendendo realmente o que acontece bioquimicamente com esse paciente, tá bom? Então vamos lá, Tílio. Agora a gente vai ficar aí mais constante. Essa é a ideia, tá bom? E tentando trazer uma linguagem aí que seja acessível não só aos profissionais de saúde, mas a todos os pacientes que me acompanham, né? Que sempre me cobram aí. Tem paciente que quer fazer meu curso, aí eu já falo, calma, que o curso é para formar profissionais, você vai entrar lá, vai ter uma linguagem mais direcionada. Então, também vai trazer informação aí para os pacientes. E só para lembrar, né? Nós estamos fazendo uma espécie de sequência, tá gerando até uma playlist aqui no YouTube para falar sobre anti-envelhecimento. E nós estamos usando como base este livro aqui, né? Super Humano, o método para rejuvenescer e talvez até viver para sempre. Queremos ver se até o final vai ter esses segredos aí. E aí vamos julgando, né? Se o que o autor traz bate com o nosso conhecimento aí da ortomolecular, da integrativa, do metabolismo. A gente vai julgando aí as falas do autor, tá? Dave Asprey, o autor. E eu achei bem legal porque a linguagem é bem acessível
E ele dividiu o livro em três partes, e nós estamos justamente na parte 1. Ele fala assim, né, que para a gente pensar em rejuvenescimento, a gente tem que pensar primeiro em não morrer, né? Então, por isso que a parte 1 é evite a morte, né? Peraí, se eu quero viver, eu tenho que entender o que que mata. Pegaram a ideia? É isso que a gente está estudando. Quais são as causas de envelhecimento precoce e de morte celular? Quais são as causas que levam as nossas células a degenerarem? Pode observar que é isso que nós estamos vendo, né? Quem ainda não viu a aula 1, a live 1, vai ver aí, vai estar numa playlist, né? Você pode depois, a gente vai deixar a playlist bem certinha desse tema. E a live 1 a gente fala do primeiro ponto, que era assim, qual é a causa que ele falava da morte, né? Atrofia de tecidos. Vocês estavam na aula passada? Tomara que vocês tenham conseguido ver, porque aí vai ficar, vocês vão somando aí. É isso aí, tem que querer aprender, porque ninguém vai fazer mais por nós do que a gente mesmo. Nenhum profissional da saúde vai te compreender melhor, te observar melhor do que você mesmo. Por isso que eu falo também ultimamente de autogestão, né? Fiz aquele programa modular de autogestão, tem alguns pacientes comigo ali, a gente está no meio do processo, né? Estamos aí já no 16º dia de protocolo de modulação intestinal, com mudança alimentar, com mudança do estilo de vida, aprendendo, né? Trazendo conhecimento para poder ter uma autogestão, para poder regular a nossa própria vida. Eu acho que a gente tem que conhecer o básico sobre saúde, mesmo você que não é da área, para poder entender quando você não está bem e observar de forma mais ampla, né? Não esperar a doença vir para daí então eu fazer algo, né? Eu tenho que antecipar os fatos. Eu tenho que observar a minha vida, aprender sobre os gatilhos que trazem, que nós estamos vendo, que trazem o envelhecimento e a morte, para eu poder tratar, para eu poder parar o processo. Peraí, então se a mitocôndria vai entrar em falência e eu vou envelhecer mais rápido, me perdoem que a minha garganta ainda não está 100%, gente. Me perdoem aí. Eu tô falando muito ultimamente e a coisa exige de mim, né? Quem que mandou querer ensinar, né? Eu adoro isso, mas tem que cuidar da garganta. Então, essa ideia de evitar a morte não é uma coisa drástica, né? Ó, que tema mais macabro. Não, é entender os processos celulares e os gatilhos que a gente coloca dentro do nosso organismo que nos levam à degeneração da célula. Se eu entender isso, eu consigo burlar o sistema, né? Consigo pensar, peraí, eu tenho que cuidar da minha mitocôndria, eu tenho que melhorar minha produção energética para manter a juventude, para manter o funcionamento dos órgãos. É isso que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar de mitocôndria e de produção de energia celular. E quais são os gatilhos que degeneram a nossa mitocôndria e quais são os nutrientes importantes para manter a mitocôndria funcionando e a produção energética a 1000. Afinal, sem energia, a gente entra em degeneração. A gente entra literalmente em morte celular precoce, tá bom? Então, primeira aula a gente falou de atrofia dos órgãos, que é a perda de tecido. Literalmente, a gente vai definhando ao envelhecer, e a gente falou muito sobre isso na primeira aula, na sexta-feira passada, que a gente perde não só tecido muscular, a gente perde tecido cerebral, a gente perde tecido de renovação de órgãos, a gente diminui a velocidade de conserto dentro do nosso corpo. Que todos os dias nós temos microlesões. Todos os dias. Tá? A gente usa o nosso trato digestório, ele tem mucosa. Para digerir os alimentos, tem sucos, né? Suco gástrico. Só o fato do suco gástrico estar ali digerindo o alimento está causando alguma microlesão no estômago, porque é um ácido. Então, o nosso corpo está o tempo todo se corrigindo, se regenerando
né? Que é o que vai nos manter funcionando. Então, todos os dias a gente tem necessidade de multiplicação celular. E aí, se a gente tem comprometimento dessa multiplicação, que foi o que nós falamos na primeira aula, a gente vai envelhecer mais rápido. A gente vai desenvolver doenças relacionadas àquele sistema que não está indo bem, né? Por isso fica aí a dica para vocês assistirem a outra aula. Teve muita informação legal, quem não estava, né? A gente falou muito no final da aula de sarcopenia, que é a principal perda. A gente perde muita massa muscular ao envelhecer, tá bom? Então fica aí o convite para vocês, quem não viu, assistir aquela aula. E hoje vamos falar de mitocôndria. E é muito legal porque vocês vão entender a importância de vários nutrientes hoje para a produção de energia. Talvez você até conhecesse, por exemplo, a vitamina B12, né? A vitamina B12 eu sei que ela é importante para nervos, né? Para os neurônios. Outras pessoas podem achar, é importante para evitar anemia. Mas a vitamina B12 também é importante para energia. Entenderam? A gente vai ver a função dela. É isso aí, Carla. Procurar assistir. O intervalo é grande, né? Uma semana dá tempo de vocês se organizarem, assistirem a aula. Tenho certeza que vão aprender muitas coisas, pegar, eu digo, os códigos, né, da saúde e vamos ficar nota 10. Isso, Atílio, a gente tem que consumir alimentos com os nutrientes, e quando eu falar dos nutrientes, vocês não precisam pensar só em comprar fórmula, não, agora eu vou ter que comprar. Não, a gente tem que pensar justamente na comida que a gente está comendo. Qual é a comida rica em B12? Geralmente é uma vitamina que ela é do alimento derivado animal, né? Então, se você é vegetariano ou vegano e está assistindo essa aula, você vai ter que ter uma preocupação maior com a B12. Você vai ter que, provavelmente, fazer uma reposição de B12, tá? Porque a maior fonte de B12 é o alimento derivado animal. Então, eu não estou consumindo esse tipo de alimento. Então, já liga o teu alerta que a tua B12 provavelmente vai cair gradativamente e vai ficar baixa. Tem alimentos vegetais que são fontes, mas dificilmente a gente consegue tirar essa B12 desses alimentos assim de forma otimizada. Lembra da forma otimizada, tá? Então, não como alimento derivado animal. Vou dosar a minha B12 e, se necessário for, eu vou repor, né? E tem farmácias de manipulação que você pode pedir, olha, eu quero se você for vegano, né? Eu quero uma B12 que não tenha fonte animal. Existe isso hoje, tá bom? Agora, vai ter que repor. Vegetarianos, né, e veganos provavelmente têm que repor. Gente, os onívoros, ou seja, pessoas que comem carne têm que repor B12. Vocês não têm noção. Eu faço esse exame de praxe, né? É um exame que está no meu rastreio. Eu peço para todo mundo. A maioria das pessoas que eu atendo são onívoros, ou seja, comem todo tipo de alimento, inclusive as carnes. E a maioria tem deficiência não, mas B12 baixa, não otimizada, próxima do limite inferior, tá? E são pessoas que consomem carne numa quantidade grande às vezes, tá? Por quê? Não é, lembra que eu falei na outra aula, não é só consumir. Eu tenho que consumir, meu corpo tem que ter capacidade de digerir o alimento, digestão, e aí a gente já começa a falar de um ponto sensível na nossa atualidade, que a maioria das pessoas não tem uma boa digestão, a maioria das pessoas tem disbiose. Dependemos da microbiota também para uma boa absorção da B12. Então a gente começa com os problemas aí no trato digestório. Tem parasitas que consomem B12, consomem outros nutrientes, então a gente está dividindo, né? Eu estou ingerindo, tendo o trabalho de digerir e o parasita ainda leva um pedaço do meu nutriente, tá? Essa é a vida, tá bom? Então, não é só o fato de consumir, por isso que eu sempre estimulo vocês a dosarem, né, as coisas, né? Quando é possível. B12 é um exame barato, fácil, todo laboratório faz, e aí você já descobre se não tá com uma B12 muito baixa.
Sim, não é só os membros inferiores, a gente vai perder força de todos os, com o passar do tempo, de todos os membros, inclusive a B12 baixa, ela causa demência, tá, gente? Isso pela importância dela no sistema nervoso como um todo, na bainha de mielina, que é aquele tecido que reveste os nervos, inclusive nos neurônios cerebrais ali, né, que moram ali no cérebro, que a gente tem neurônio espalhado pelo corpo inteiro, tá? A finalização de neurônios, tem neurônio que começa na lombar, termina, né, inervando o periférico. Quando fala de neurônio, dá a impressão que é só no cérebro, né? A gente tem terminação neuronal pelo corpo inteiro, tá, gente? Então, para o meu braço mexer e tudo, eu tenho um disparo cerebral, né, que manda o comando para minha musculatura contrair. E essa transmissão de comando depende de uma coisa chamada bainha de mielina. E essa bainha de mielina, para ela ficar íntegra, ela depende de B12, tá? E aí por isso que começam os problemas de inervação e dores periféricas. Falta de B12 provoca isso e também degeneração neuronal e cerebral, tá? Demência no final da vida. Então, isso é uma, né? Nós vamos falar de várias. Olha, tem que. Linfócito alto, Tassiana, você tem que observar se não tem algum processo inflamatório escondido, tá? Ah, eu não tenho nenhuma infecção, nada, mas tem algum processo, provavelmente intestinal. Inflamação de qualquer forma, que não tenha uma causa aparente, que eu falo que a inflamação, ela digamos assim, subclínica, que você não tem uma manifestação aparente, geralmente ou é alguma questão dentária, que você não está vendo alguma inflamação, infecção em dentes, ou o que é mais comum e mais corriqueiro e que todo mundo tem que cuidar, infecções e micro lesões intestinais devido a má alimentação, alergias, intolerâncias, presença de micro-organismo, presença de parasita. Tá bom? Então não tem como falar, faça isso e o teu linfócito vai baixar. Não, a gente precisa rastrear a causa. Se fosse assim, ia ser tão simples, né? Aconteceu A, eu faço B. Isso é a medicina convencional que pensa. Tá com dor de cabeça, toma um analgésico. A gente não. A gente fala, por que está com dor de cabeça? Vamos rastrear a causa? Vamos entender de onde está vindo esse negócio? Que aí a gente vai tratar a causa e não só ficar remediando, tá bom? Então, por isso tem que entender por que o linfócito está alto. Não adianta falar, faz isso que não, eu tenho que saber o que está acontecendo para eu acertar o tratamento, tá bom? Eu não sei que microbactéria que é essa, tá? A gente pode pesquisar o tema para uma próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai falar de mitocôndria. E até já vou compartilhar aqui, já vou colocar o primeiro slide para a gente já cair de cabeça aí no tema, tá? No começo da aula, eu vou sempre pegar o que o livro traz, né? Nós estamos julgando aí se o que o livro está falando é legal, é correto, né? E aí a gente vou aprofundar um pouquinho sempre no final com os conhecimentos aí da ortomolecular. Então, a mitocôndria é uma organela, ou seja, a nossa célula ela é formada por algumas estruturas que cada estrutura tem uma função, né? A gente tem o núcleo da célula que tem uma função, a gente tem complexo de Golgi, né? Aí a gente vai ter a mitocôndria. Então a gente tem algumas organelas ali dentro da célula e cada uma com o seu papel. A mitocôndria, ela é a grande fonte de energia da célula. Então, ela é produtora de ATP. Qual é a nossa moeda energética que o corpo vai compreender e vai usar para você mexer o braço, para você falar, para você andar? Energia. ATP se chama essa molécula. E o ATP, ele é produzido na mitocôndria, tá? E aí tem várias reações enzimáticas dentro da mitocôndria
algumas no citoplasma da mitocôndria, outras na matriz, que a mitocôndria é bem estruturadinha, né? Os profissionais da saúde já sabem bem como é uma mitocôndria, mas para quem não é da saúde, né? Vou relembrar, talvez você tenha estudado há 20 anos atrás na escola, nem sabe mais do que eu estou falando. Então, ela é um sistema, uma organela, né? Que fica ali, tem mais ou menos. Então, para você pegar uma glicose, por exemplo, ou um ácido graxo, né? E transformar em ATP, exige processos. Então, para eu transformar a glicose em energia, não é assim, eu tenho glicose no sangue e essa glicose é que vai me dar energia. Não, ela vai precisar ser transformada em ATP. E onde vai acontecer essa transformação? Na mitocôndria. E vai depender de uma série de reações enzimáticas. E, para quem não lembra, enzima é uma proteína que tem a função ou de síntese, lembra que eu expliquei isso para vocês? Ou de construir algo, ou de quebrar algo. No nosso caso aqui, nós vamos ter que pegar a glicose, que tem 6 carbonos, e começar a quebrar essa glicose, tirar os hidrogênios, e esses hidrogênios vão ser usados para construir o ATP. Entende? Além dos hidrogênios da glicose, eu ainda tenho que contar com precursores ali, com tijolinhos também que vão dar origem ao ATP. Então, é como se você estivesse numa cozinha, e a cozinha fosse a mitocôndria. E aí você tem que ter os ingredientes para você construir o prato que você deseja. E aí você é a enzima. Você é a enzima, você que vai pegar o ingrediente A, vai misturar com o B, vai fazer os processos acontecerem. Então, eu dependo de enzimas, dependo de nutrientes que fazem as enzimas funcionar e dependo também de matéria-prima, a glicose, tá? E aí a gente tem então essa estrutura, só recordando para vocês com o que é a mitocôndria e a importância dela no nosso organismo, tá? A importância dela dentro do nosso contexto aqui do livro, por que que ele está falando, né, que se a gente não tiver uma mitocôndria boa, ok, zerada, a gente vai envelhecer. A nossa célula não vai sobreviver sem ATP. É uma das causas da morte da célula, é a falta de energia. Então, ela entra num processo chamado apoptose. Baixou o número, né, de moléculas de ATP, baixou o nível de ATP que fique muito abaixo do que a célula precisa para viver, ela vai entrar em morte. Ela vai entrar em apoptose, tá? Que é a morte celular. Então, baixou a nossa energia, nossas células começam a degenerar. A gente começa a perder tecido. Por isso que na aula 1, para quem prestou atenção, o autor do livro ele fala assim: uma das causas da atrofia de tecidos é a mitocondriopatia, ou é a lesão da mitocôndria, que nós falaremos no capítulo 2, que é hoje. Então, se a tua célula não tiver, primeiro, número de mitocôndrias, não tem só uma mitocôndria por célula, tá, gente? A gente tem várias mitocôndrias por célula, e se essas mitocôndrias não derem conta de produzir a energia necessária para aquela célula, ela vai entrar em morte. E aí você vai perder tecido. Por isso que uma coisa tem relação com a outra. Tá? Então, olha só a importância de você preservar a sua mitocôndria. Tá, mas como eu faço isso? Essa é a pergunta que vale ouro. Né, gente? É por isso que nós estamos aqui. Para falar justamente por que a gente tem que. Como a gente preserva a mitocôndria, o que a gente tem que fazer. Tá? Até o final da aula a gente vai falar sobre isso. Tá tudo certo? Qualquer coisa a Diana me avisa aqui se tiver algum problema técnico, porque aqui é para tá tudo certo, tá, gente? Para mim eu tô normalzinha aqui aparecendo. Então, continuando aqui, queria poder mostrar para vocês porque a gente vai falar sobre os ativos, né? Vocês vão ver que eu vou deixar uma tabelinha com os ativos, com as vitaminas, com os minerais, com os nutrientes que são importantes
para você criar uma mitocôndria potente. Fazer a produção de energética, ó, ficar lá em cima e aí evitar o envelhecimento precoce e ainda melhorar tua disposição e tua energia de vida, né? Energia vital. Não só para regeneração dos órgãos, mas potencial, né? De criar, potencial mental, de memória e tudo mais. Tudo que depende dessa energia, tá? Vamos ver se a gente, pelo menos sem os slides, a gente mantém aí a live. Se não der, em últimos casos, a gente depois eu gravo esta aula e disponibilizo para vocês, né? Se acontecer de novo uma trava, se der qualquer problema aqui, a gente faz isso, tá bom? A gente grava essa semana e coloca aqui para vocês, para cumprir o nosso cronograma aí de promessas, tá bom? Olha, a questão da mitocôndria, então, por que o DNA mitocondrial sofre essas mutações? Justamente pela agressão externa e pela agressão interna. Não sei se vocês já me viram falar que quando você produz energia, a gente usa o oxigênio. Então, dentro da mitocôndria, para fazer aquelas enzimas, aquele maquinário que eu falei antes que a gente tem, produzir o ATP, a gente usa o oxigênio. É por isso que a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar, porque a gente não faz estoque, né, de ATP. A gente só faz estoque de glicose, a gente faz estoque de gordura, todo mundo sabe esse, né? A gente tem o músculo como um sistema de estoque de energia, que foi aquilo que eu comentei na aula 1. Então, a gente tem estoque numa moeda que não é a pronta entrega. A nossa moeda de pronto é o ATP. E aí eu não consigo estocar ATP, eu preciso manter a produção o tempo todo, tá? E essa questão de você entrar com oxigênio nessa mitocôndria, quem é o grande produtor de radicais livres? Não é o oxigênio? Então, toda vez que ele passa por esse processo, atua dentro das reações, para a gente construir o ATP, ele sofre alterações na sua estrutura e ele vira um radical livre. E a gente tem dentro da mitocôndria algumas enzimas que são antioxidantes, mas elas são limitadas. A gente não tem, né? Se eu começar a aumentar a agressão externa, pensa que eu já tenho uma agressão, entre aspas, interna, né? Só a presença desse oxigênio ali já faz a produção de radical livre. Então, se eu tenho agressão externa, se eu tenho excesso de toxina chegando na minha célula, eu tenho uma agressão externa, eu tenho uma demanda maior de energia, porque sempre que existe uma agressão, que chega alguma toxina na célula, essa célula usa mais energia para se destoxificar, para fazer as coisas voltarem ao normal. Então, quando a gente tem esse contato maior de toxinas do meio externo, a gente pode fazer um excesso de radicais livres. E aí volta naquele pilar número 1, o pilar da grande destruição aí da mitocôndria, que eu falei no comecinho dessa aula, que a gente perde mitocôndrias por estresse oxidativo. O excesso de radical livre altera a estrutura da mitocôndria, ela vai entrar em morte, ou seja, aquela mitocôndria vai falhar, e se várias mitocôndrias começarem a falhar, a minha célula vai acabar morrendo, né? Então, uma forma de preservar, qual a conclusão dessa fala toda aqui minha? Uma forma de você preservar a tua mitocôndria é você ter o teu sistema antioxidante fortalecido. É você ter antioxidantes em quantidade boa. E quem são os antioxidantes? Os minerais cofatores dessas enzimas antioxidantes. A enzima, lembra que é uma proteína. Só que essa enzima, para ela trabalhar, ela tem um pagamento. O que ela cobra para ela trabalhar? Ela cobra a presença, por exemplo, de selênio. Tem algumas enzimas que são movidas a selênio. Então, se eu não tiver selênio, essa enzima não funciona. Tem outras enzimas antioxidantes que são movidas a zinco, a cobre, manganês. Então, esses minerais, eles são o pagamento das nossas enzimas. Se eu não tiver esse pagamento, a enzima não trabalha. Né? Que nem um funcionário, não estou recebendo, vou entrar em greve.
tá? Então, por isso que eu falei para vocês que os antioxidantes de fase 1, todo mundo que já é da área da saúde aqui, que já estuda ortomolecular, sabe que os antioxidantes de fase 1 são os minerais, tá? Então, selênio, zinco, manganês, vai tudo, cobre, tudo isso vai na fórmula que a gente usa para antioxidar, tá bom? Então, proteção de mitocôndria, primeiro, não deixar acontecer estresse oxidativo mitocondrial. Eu estou protegendo a minha mitocôndria. Esse é um primeiro ponto. Depois a gente vai falar dos pontos aí de ter matéria-prima para construir energia, né? De ter matéria-prima. Então, o primeiro ponto é evitar a perda de mitocôndrias por estresse oxidativo. Então, vou falar aqui o que ele continua, né? O autor fala ainda no livro dele. Como você leu no capítulo 1, o DNA mitocondrial pode ser danificado quando há um excesso de radicais livres. Danos ao DNA mitocondrial causado por radical livre. Altera o código genético da mitocôndria e quando isso acontece, ela vai produzir energia de forma ineficiente, gerando quantidades enormes de radicais livres. E aí eu começo a ter um ciclo vicioso. Quando eu tenho pouca energia, eu não consigo retirar radicais livres. Esses radicais livres lesam o meu DNA. Quanto mais lesão no meu DNA, mais produção de radicais livres. Vira um ciclo. E aí, qual que vai ser o final? Que ele fala aqui, uma produção enorme de radicais livres e menos energia para seu esforço. E como sabemos, mitocôndrias danificadas geram inflamação. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Mitocôndrias danificadas geram inflamação. Aí você pergunta muitas vezes por que meu corpo está inflamado. Lembra que alguém perguntou no começo, né? Alguma coisa e eu falei, olha, pode ser alteração de linfócito, de leucócito. Tá mostrando, né? O exame, o leucograma tá mostrando que eu tô inflamado. Se você tiver estresse oxidativo, ou seja, falta de antioxidantes no teu corpo, você vai inflamar. Essa é a conclusão que a gente chega. Por isso que lá no curso básico eu sempre falo para os alunos, olha, se o paciente tiver estresse oxidativo, você percebeu isso através do exame, pode saber que tem algum grau de inflamação. Se tiver inflamação, pode saber que existe algum grau de estresse oxidativo. As duas coisas andam juntas e vão se fortalecer para destruir o teu organismo. Quanto mais inflamado, quanto mais estresse oxidativo, menos vai durar a tua vida, tá? Por isso que a gente está falando uma coisa bem importante aqui nessa aula, né? De controlar essas reações deletérias. E ainda ele fala assim, lembre que esse ciclo começou com o excesso de radicais livres que são produzidos por mitocôndrias disfuncionais. Então, eu preciso manter a minha mitocôndria funcionando, gente, tá? Preciso manter ela ali sem estresse oxidativo e com os componentes para construir o ATP, com as vitaminas, os minerais e os tijolinhos para construir o ATP. Tá bom? Então, primeira conclusão que a gente chega, eu tenho que antioxidar o meu organismo. Aí eu já falei os principais minerais aqui que são antioxidantes, né? E falei também da questão de você tratar a inflamação, de você observar se tem inflamação, porque se tem inflamação, a gente tem que também dar uma suprimida na inflamação. Aí tem plantas anti-inflamatórias, né? A gente tem cúrcuma, boswellia serrata, uncaria tormentosa. Isso você pode colocar como chá, como tempero, né? A cúrcuma, que é o açafrão. E você pode colocar também como fórmula, né? Comprar as cápsulas que contêm esses anti-inflamatórios naturais aí, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Aí ele continua aqui, quanto mais eficiente forem as mitocôndrias, menores serão as chances de você sofrer dano no teu DNA mitocondrial, independente do código genético que você herdou. Então, não dá pra gente jogar a culpa de problemas mitocondriais na genética, tá? Porque a gente pode modular a genética, como eu sempre falo para vocês, chama epigenética, né? Nosso estilo de vida,
o que nós comemos, os nossos nutrientes modulam a nossa genética. Tá bom? E aí ele fala ainda, esse é um dos motivos para meu protocolo anti-envelhecimento se concentrar tanto em garantir o funcionamento mitocondrial. Então a gente está sempre pensando em garantir esse funcionamento quando a gente é da ortomolecular ou da integrativa. Primeiro que a gente jamais vai deixar de avaliar a inflamação e o estresse oxidativo dos nossos pacientes. E a outra questão é que a gente vai colocar os nutrientes, a gente vai olhar B12, vai olhar selênio, como eu falei anteriormente, lá no começo da aula, que geralmente eu doso a B12, né? E que ela é muito importante. Para que vocês olhem ali qual o principal sintoma da mitocondriopatia. Qual o principal sintoma que você não está tendo uma produção energética adequada, tá? O principal sintoma é fadiga, cansaço extremo, junto com algumas dores. Então, fadiga, cansaço extremo, dores, sabe? Quando você faz um exercício, parece que dói o dobro. Quando você tem dores articulares, musculares, e você nem tem uma causa específica para sentir essa dor, você tem aquele desânimo, aquela falta de energia mesmo, parece que desligaram você, né? Que você era para estar no 220, está no 110, né? Esse sintoma é o sintoma de que algo pode não estar bem na mitocôndria. Então, fadiga, uma das causas da fadiga é a mitocondriopatia. Mas existem outras causas de fadiga, por isso que a gente não pode generalizar, tá? Eu não posso chegar aqui e dizer, todo mundo que está fazendo fadiga é porque tem mitocondriopatia. Até pode ter mais de uma causa. Perceberam ali? Mitocondriopatia, uma das causas. Em cima estava hipotiroidismo. Sem hormônios da tireoide, que são hormônios metabólicos, não tem como, né, gente? Então, outra coisa que apareceu ali no slide, anemia também causa fadiga, porque sem a célula que transporta oxigênio, olha como vai fazer sentido agora. Qual é a célula que transporta oxigênio? A hemácia, célula vermelha do sangue. Ela transporta o oxigênio lá do teu pulmão para as tuas células, para quê? Para você construir energia. Então, se você tiver anemia, pode ser ferropriva, pode ser aquela que por falta de B12 e ácido fólico, pode ser uma anemia também por excesso de sangramento, né? Enfim, qualquer tipo de diagnóstico de anemia pode te dar fadiga, porque aí você produz menos ATP por falta de oxigênio, tá? Então, olha só como não é tão simples, né? Quer dizer que todo mundo que tem cansaço, dor e coisa, o problema está na mitocôndria. Sim, pode estar ali na mitocôndria. Pode, inclusive, você ter hipotiroidismo, anemia e mitocondriopatia. Quem que está te impedindo de ter todos esses problemas? Olha, se vocês acham que é raro, eu já digo para vocês, eu tenho paciente com tudo que é tipo de problema junto. É o pacote completo da desgraça. Tá? E aí a gente não tem que corrigir uma coisa só, a gente vai ter que ir corrigindo o metabolismo, né? Aí tá com anemia, aí tem mitocondriopatia, porque tem excesso de estresse oxidativo, inflamação, aí a tireoide não funciona bem, não tá produzindo hormônios como deveria. Não é uma nem duas, hein? Não é uma nem duas. E, inclusive, a última bolinha que tinha ali era onde aparecia a questão do cortisol e dos androgênios, né? Então quer dizer que eu posso ter fadiga ainda por um mau funcionamento da adrenal, que é a glândula do estresse que constrói o cortisol que me dá energia. Se eu ficar um período prolongado de estresse, e entenda estresse não só como problemas de excesso de trabalho, mas também como alimentação ruim, como sono ruim, problemas emocionais, tudo aquilo que gera um estresse, gera uma sobrecarga no teu organismo, tá? Tudo que gerar uma sobrecarga no teu organismo vai forçar a tua adrenal, que é a glândula que controla a produção do cortisol e também da testosterona, dos androgênios,
tá? Por isso que a maioria das mulheres aí anda com testosterona baixa, porque aí força a adrenal vai priorizar o cortisol, que é o hormônio da vida, e a testosterona vai cair. Então, essas são as causas da fadiga, um resumão. Pode ter mais que eu não coloquei aqui, mas essas são as 4 principais causas de fadiga: hipotiroidismo, anemia, estresse adrenal e mitocondriopatia. Tá bom? Então, posso ter o combo todo? Tá cheio de gente que tem o combo inteiro aqui, gente. Tá cheio de gente que tem o combo inteiro que eu acabei de ler. Tem mitocondriopatia, tem hipotireoidismo, tem anemia e tem estresse adrenal. Como que esse ser humano vai envelhecer? Será que ele vai envelhecer bem? Será que ele vai ter longos anos de muita produtividade, felicidade plena, construção de capital, ideias milionárias? Ou será que ele vai talvez se arrastar na vida? Né? Então é assim que as pessoas estão vivendo. Eu vou colocar outro slide para vocês, que vocês vão ver as causas da mitocondriopatia, tá? Vai ter ali 1, 2, 3, 4 causas. 4 causas de mitocondriopatia, tá? Olha primeiro o slide, a bolinha de cima, que é o número 1. Então, causa número 1 de mitocondriopatia, problemas nos capilares. O que são capilares? São os microvasos. Você pode estar se perguntando, como que eu cheguei numa mitocondriopatia? Pode ser o estresse oxidativo? Sim, isso nós já falamos. Mas pode ser falta de microcirculação. Se você não tiver uma irrigação boa das tuas células, a chegada de sangue, ela é importante para levar oxigênio, mas não só oxigênio, ela é importante para levar nutriente. Então você vai comprometer a tua chegada de nutrientes para a tua célula. E aí vai faltar, inclusive, os nutrientes que fazem com que a mitocôndria produza ATP. Vai faltar as vitaminas, minerais e vai faltar os precursores ali diretos do ATP. Tá? Alguns tem ácidos nucleicos ali, tem um açúcar, né, que é a derribose, que ela é importante para você construir ATP. Não vai estar chegando por falta de microcirculação. E como que a gente faz problema de microcirculação? Quando a gente tem hipertensão arterial, a gente está muitas vezes agredindo a microcirculação. Os vasinhos pequenos, que são sensíveis, quando você bota uma pressão de sangue muito alta, eles estouram. Tá? Então, hipertensão, principalmente a maior causa de microlesão é o açúcar. É a hiperglicemia, é o excesso de açúcar na corrente sanguínea, faz lesão de pequenos vasos. Por isso que o diabetes, que já é um desequilíbrio crônico, né? Já é uma doença, onde existe hiperglicemia o tempo todo, você faz lesão em massa dos teus capilares, desses microvasinhos, e você vai desenvolver com o longo da vida, né? Se não fizer um controle adequado dessa hiperglicemia, você vai ter muita glicação, ou seja, muito estrago nesses capilares. E aí você vai fazer pé diabético, retinopatia, ou seja, vai ficar com cegueira, vai fazer lesão renal, porque lá no rim tem microvasos, o rim tá cheio de microvasos, né? Vou fazer lesão renal, vou fazer lesão das coronárias, das artérias como um todo. Então, o paciente diabético ele tem 4 vezes mais chance de ter um infarto, tá? Por conta dessa microcirculação e da consequente mitocondriopatia também, tá? Devido a essa microcirculação. O número 2 é alguém ter um defeito genético na mitocôndria. Já quero falar para vocês que dificilmente alguém que está assistindo aqui tem um defeito genético na mitocôndria, porque quando isso acontece, geram doenças graves que geralmente se manifestam na infância e na juventude e é muito difícil manter uma vida normal. Só que eu tinha que falar para vocês, né, que alguém pode nascer com um defeito genético mitocondrial e por consequência vai desenvolver doenças graves. Então, isso aqui não vai ser a causa da mitocondriopatia
quando alguém está envelhecendo. Geralmente é a causa número 1, que nós já falamos, tá? A 3 e a 4. Então, vamos nos concentrar nas causas que nós podemos melhorar, nas causas que nós podemos evitar, que são a 1, a 3 e a 4. A 2 é um erro genético. E aí fica bem difícil de consertar quando você veio com peça faltando. Tem gente que come muito açúcar e sempre viveu bem. Do nada tem metal pesado, tal, da bagunça tudo. Não é do nada não, viu? Eu não sei, Jack, né? Eu já te falo, não é do nada. O corpo ele vai suportando até que chega uma hora que obstrui tudo e manifesta um sintoma. Um diabetes você leva 20 anos para desenvolver. Você não desenvolve do dia para a noite. Você está 20 anos agredindo até que chega uma hora que a gota d'água no copo, que faz o copo transbordar. Tá bom? Agora, claro que as doenças são multifatoriais. Um diabetes não é... A hiperglicemia do diabetes não é formada só, né, porque o cara comeu açúcar. É toxina no organismo, é excesso de alimento, sim. Algum parasita ajudando, sistema imune, disbiose, hoje tem total relação com diabetes. É multifatorial. Agora, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Ninguém vai ficar diabético sem comer errado, tá? Vai ter que ter esse gatilho de comer errado aí para fazer o diabetes, tá bom? Então, vamos lá, causa número 3, vou colocar aqui e vocês olham. Então, assim, a causa número 3 é aquilo que eu falei no começo da live também. Não quer dizer que o que você come de nutriente chega na tua corrente sanguínea. Por isso que tá ali, ó, deficiências nutricionais para processar o alimento para a síntese de energia. Não adianta eu comer um prato maravilhoso, se eu não tenho enzima digestiva para quebrar o alimento, soltar o nutriente, para que esse nutriente em contato com o meu intestino entre na corrente sanguínea, seja transportado até a minha célula. Então eu posso ter problema de não ingerir nutriente, eu posso ter o problema de não digerir o nutriente, e eu posso ter um problema de não absorver, ou seja, se eu comprometer o meu intestino, se eu fizer uma agressão no intestino com uma intolerância ou uma alergia alimentar, e aí eu começo a inflamar o intestino, perder as microvilosidades, tá? Aquelas mãozinhas, os dedinhos, né, que pegam os nutrientes. Eu posso ter uma digestão até boa, mas eu não tenho os dedinhos para pegar o nutriente. Esse nutriente vai passar e vai sair nas fezes, tá? Então eu tenho problemas de absorção, eu tenho problemas de transporte nutricional e eu tenho problema de ativação do nutriente. Um exemplo, a B12. A B12, ela é a cianocobalamina. Para ela ficar ativa, eu preciso ter uma reação enzimática de metilação que ativa a minha B12, que transforma a minha cianocobalamina em metilcobalamina. Então, eu posso ter um problema na ativação de um nutriente. E não é só a B12 que precisa ser metilada. O ácido fólico também precisa ser metilado. Também depende dessa reação enzimática que aconteça corretamente dentro do meu organismo. A maioria dos alimentos, eles vão te fornecer ácido fólico. E o teu corpo vai ter que transformar o ácido fólico em metilfolato. A B6, a vitamina B6, a mesma coisa, ela é a piridoxina. O teu corpo vai ter que transformar ela em fosfato de piridoxal para você usar. Então, eu posso ter um problema também na transformação de nutrientes. Posso ter um problema genético ou um problema de lesão. Quando eu falar lesão, vocês pensem em inflamação e estresse oxidativo, porque essas reações interferem no funcionamento do corpo. Então, eu posso ter uma enzima eu tenho a enzima que transforma o ácido fólico em metilfolato, porém eu tenho muito estresse oxidativo e as minhas enzimas não funcionam bem ou elas sofrem muita lesão, e aí eu diminuo o número de enzimas disponíveis para fazer a transformação. Olha como é terrível o tal do estresse oxidativo. Então, todos esses processos eu tenho que pensar quando eu quero melhorar a tua mitocôndria.
tem que pensar se você está ingerindo nutriente, se você está digerindo, se o teu intestino está íntegro para absorver, se depois que absorver, o teu corpo vai ter condições, né, ambientais ali para ativar os nutrientes, se não vai ter toxinas na tua matriz celular, nos teus líquidos corporais, impedindo que esse nutriente entre na célula. Olha como não é tão simples. Ah, é só eu comer, é só eu tomar, né? Então a gente tem que pensar no organismo como um todo, por isso que dá trabalho. Tem gente com muito açúcar, esse eu já li. Glifosato absorvido pelo glúten, né, nos industrializados. Isso aí, a gente pega. Além de a gente comer um alimento que é ultraprocessado, vocês sabem que as farinhas são ultraprocessados, né? Você pegou um alimento lá que era trigo, você pegou um alimento que era o centeio e você processou aquilo até ele virar um pó. Isso é um ultraprocessado. A maior parte dos nutrientes foi embora. Se aquela planta, se aquele cereal originalmente lá, aquele trigo, aquele, tinha algum nutriente, no processamento o nutriente foi embora. Quem não foi embora? O glifosato, o praguicida que foi usado lá na plantação. Você vai fazer teste em salgadinho. Salgadinho é um ultraprocessado do ultraprocessado, né, gente? É um produto do ultraprocessado. Você vai fazer um teste no salgadinho, tem praguicida. Além de não te trazer nenhum benefício, né? Ainda você come comida vazia. E além de comer comida vazia, o teu corpo ainda tem trabalho para destoxificar, porque você comeu um praguicida no ultraprocessado. Olha que legal. É um fator que causa desbiose com certeza, tá? Não só o trigo por conta do glúten, mas os ultraprocessados por conta das toxinas e dos conservantes. Ou seja, substâncias químicas que o corpo tem que metabolizar. Tudo aquilo que o corpo tiver que jogar para fora e não tiver utilidade, só gastou nutriente. O teu corpo gasta nutriente toda vez que o teu fígado funciona, tá? E a última coisa, olha ali, o número 4, o que causa a mitocondropatia até agora? A gente falou da microcirculação, das deficiências nutricionais que não tem vitaminas, minerais, nutrientes para a mitocôndria poder trabalhar normalmente. E o número 4 aqui, isso aqui é bem interessante, né? Quando o teu músculo é afetado por perdas de constituintes vitais, compostos energéticos importantes que você precisa ter ali naquelas reações metabólicas na produção do ATP e que por alguma razão você não consegue ter aquele nutriente por presença de toxina ou por presença de medicamento. Então você até tem o nutriente, mas ele não consegue chegar ou ele não consegue ser efetivo porque tem algo atrapalhando. Tá? O que atrapalha, por exemplo, toxinas de micro-organismos. E aqui eu coloquei estresse oxidativo também como um atrapalho, por isso que aquele EO é estresse oxidativo, e coloquei estatinas. Vocês já ouviram falar em simvastatina? Vocês já ouviram falar em atorvastatina? Nesse grupo de fármacos que é utilizado para diminuir colesterol? Vocês já ouviram falar nesse grupo? É muita gente tomando, né? É muita gente tomando estatina. O que a estatina faz bioquimicamente, tá? Existe uma substância chamada coenzima Q10. Já ouviram falar dela? O nome químico dela é ubiquinona, também conhecida como coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é importante dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria, a gente tem uma cadeia, né, de produção de ATP, em que a coenzima Q10 é um dos participantes da transformação daquele hidrogênio que foi tirado da glicose em ATP. Então, essa coenzima Q10 ela faz parte de um circuito energético. Vocês já conheciam a coenzima Q10, né? De ouvir falar assim de suplemento. Então, a coenzima Q10 ela é esse energético, faz parte da cadeia respiratória. Para quem é da área da saúde, a gente tem o ciclo de... Primeiro a gente tem a glicólise,
o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Esse é o grande transformador de glicose em ATP. Esses 3 grandes ciclos que geram a produção do ATP. Lá na cadeia respiratória, existe a participação da coenzima Q10. E a coenzima Q10 ela é produzida no fígado. A gente sintetiza a coenzima Q10. Ah, prof, mas eu ouvi falar que a gente pode comer alimentos ricos em coenzima Q10. Sim, nós podemos alimentar, né? Ingerir alimentos com coenzima Q10. Mas a maior parte da nossa coenzima Q10 que a gente tem dentro de nós, ela é sintetizada, ela é construída no fígado. E olha só, a mesma enzima que constrói o colesterol, HMG-CoA redutase é o nome da enzima, tá? Não preciso saber disso, mas é porque se você for ler sobre a estatina, você vai ver que ela inibe, ela bloqueia esta enzima, HMG-CoA redutase. Ela bloqueia. Por quê? Porque a ideia é diminuir a síntese de colesterol. Mas ao mesmo tempo que essa enzima constrói colesterol, ela constrói coenzima Q10. E aí eu tô bloqueando porque eu quero que pare de construir colesterol e eu tô diminuindo a construção da coenzima Q10. Vai afetar o meu organismo. E dificilmente alguém que prescreve uma simvastatina para um paciente, ou uma estatina de forma geral, tem várias, né? Rosuvastatina, atorvastatina. Nossa, eu tô tirando aqui do baú da época que eu mexia com fármacos. Então tem várias estatinas, todas elas fazem o bloqueio, umas em maior quantidade, outra em menor quantidade. Então todas elas vão diminuir a tua produção geral de coenzima Q10. E infelizmente, as pessoas que prescrevem a estatina não prescrevem a coenzima Q10. E aí o paciente vai tomar isso dia após dia por anos. Vai chegar uma hora que vai fazer falta, né? A coenzima Q10. Vai começar a perder massa muscular, vai começar a ter dores musculares, principalmente, porque o músculo é um tecido que usa muita energia o dia todo. O dia todo teu músculo tá funcionando aí. Tá? Então, fármacos, toxinas, são as causas de mitocondriopatia. Se eu te falar as causas, você vai poder entender como evitar também as causas no teu organismo. Você tem que evitar o estresse oxidativo, você tem que melhorar a tua microcirculação, você tem que melhorar a tua nutrição, digestão. Tem que pensar muito nessa questão de qual fármaco ou qual toxina pode estar entrando aí no teu organismo. Tá? Então, essa é a nossa realidade. É a mesma coisa que as pessoas que prescrevem antibióticos e nunca passam lactobacilos depois. É assim. O antibiótico afeta o intestino, teria que pelo menos fazer uma reposição de lactobacilo, né? Depois de uma semana, que seja 2 semanas de antibiótico. Então, nossa, tem que fazer modulação intestinal, mas não se faz, né? Então, coisas da vida aí que vocês estão vendo. Tá? Quais são as doenças? Agora eu vou mostrar para vocês o slide que fala quais são as doenças que têm mitocondriopatia. Então, se você tem essa doença, você tem mitocondriopatia. Em algum grau, pode ser uma mitocondriopatia leve, moderada ou grave. Quanto maior for a tua mitocondriopatia, mais você vai ter sintomas, mais você vai degenerar e mais vai encurtar a tua vida. Então, vocês viram que a primeira aqui é fadiga crônica, né? Então, estresse adrenal. Estresse adrenal gera uma mitocondriopatia crônica. Se eu tenho falta de cortisol, se eu tenho lesão lá da adrenal de tanto estresse que eu passo na vida, eu vou ter mitocondriopatia. Por falta do cortisol, que é o hormônio energético. A segunda doença que estava ali é fibromialgia. Fibromialgia é clássico. É clássico. Tem mitocondriopatia, tem muita mitocondriopatia na fibromialgia. E dores crônicas. Dores crônicas. Enxaqueca e cefaleia. Pode ter, principalmente por comprometimento da microcirculação. Né? Às vezes tem também contribuição da toxinas, né? Você ingere um alimento que não é para você, que você não tolera.
Ah, eu comi um negócio e me deu dor de cabeça. É porque aquele alimento, se você não faz boa digestão dele, ele é uma toxina para você. Então a gente volta lá nas causas de mitocondriopatia. Então, enxaquecas e cefaleias. Insuficiência cardíaca congestiva, né? Vocês sabem que isso significa que o teu coração ele não consegue bombear sangue de forma suficiente. Geralmente é uma doença secundária ao infarto. Então, a pessoa infartou, perdeu células cardíacas, o coração fica insuficiente, ele começa a crescer, ele começa a não conseguir fazer o trabalho. Por isso, a gente precisa repor coenzima Q10 nesses pacientes para poder aumentar a mitocôndria, o funcionamento mitocondrial e minimizar. Se eu não consigo trazer a cura, pelo menos eu vou minimizar a consequência daquele problema. Né? Então eu preciso. Quem tem insuficiência cardíaca precisa melhorar demais as suas mitocôndrias, precisa cuidar das suas mitocôndrias, porque a célula do coração está fazendo trabalho extra. Alguma coisa fez uma lesão inicial, pode ser um infarto ou pode ser a própria hipertensão, pode ser um problema valvar, né? Uma válvula que ficou doente e o coração se sobrecarregou. Vai precisar pensar em melhorar a produção energética desse paciente. E a última aqui era doenças neurodegenerativas. Então, Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas, onde existe a morte de neurônio, são doenças de mitocondriopatia. Então, tem essa doença? Tem mitocôndria faltando. Tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Apesar das dificuldades, hoje nós vamos parir essa aula, não vai ter jeito. Ó, agora eu vou colocar um slide assim, que eu vou colocar, tem 3 quadrinhos, eu quero que vocês olhem no quadrinho da esquerda, que tem as substâncias que são importantes para a gente construir o ATP, tá? São as substâncias, são os nutrientes que são importantes para construir o ATP. E aí a gente vai ter no segundo quadrinho, né, um saldo de ATP, que depois eu explico, e o terceiro quadrinho vai ter a L-carnitina. Alguém digitou aí na live sobre L-carnitina, né? L-carnitina, ele é um nutriente, é um derivado aminoácido que ele vai fazer com que os ácidos graxos sejam transformados em energia. Então, ele participa do transporte. Peraí, só deixa eu pedir pra Diana fechar a porta aqui, que tá aberta e a minha cadelinha, ela tem surtos de brincar, ela está brincando e gritando. Então, essa L-carnitina, ela dá um up no emagrecimento, por quê? Porque ela ajuda a transportar os ácidos graxos para dentro da célula, para eles serem transformados para eles sofrerem a beta-oxidação, que a gente fala, né? Transformar esse ácido graxo em energia. Então, eu deixei ela ali também como um fator importante de produção de energia, L-carnitina. Onde que eu encontro L-carnitina? Nos alimentos, na carne, principalmente derivado animal, tem muita L-carnitina. Agora, eu tenho uma notícia para vocês. Se vocês tiverem disbiose intestinal e consumirem muita L-carnitina, ela vai entrar, eu não vou explicar aqui hoje, tá? Mas ela vai entrar num processo de reação onde vai acabar gerando doença cardiovascular. Depois vocês me cobrem aqui embaixo para eu explicar isso um dia. Se eu explico bem detalhado no curso básico para quem está entrando na turma, na aula de trato gastrointestinal, a gente fala dos desequilíbrios do trato gastrointestinal. E se você tem uma microbiota desequilibrada, você vai pegar essa L-carnitina e criar fatores de destruição ao invés de você produzir energia. Então, quanto mais carne o indivíduo disbiótico come, mais doença cardiovascular ele faz. Tá? Por isso que às vezes fala, mas como que tá tão obstruída essas artérias? Se ele nem tem o colesterol tão alto, é porque tem outros fatores que fazem construção da placa aterosclerótica, não é só o colesterol não. Tá? Tem estresse oxidativo, tem outras coisas envolvidas na construção da placa que vai obstruir tua artéria. Tá? Então, L-carnitina é maravilhosa.
no intestino que não tem disbiose. Se não, se está muito disbiótico, nem é legal suplementar. Primeiro tratar a disbiose, depois usar L-carnitina, tá? Então, vou colocar aqui o slide. A formação do ATP, o que é um ATP? Ele é uma adenosina com 3 fosfatos pendurados, tá? Isso é um ATP. Então, isso aqui dá origem ao ATP. Se eu preciso de uma adenosina, eu preciso saber o que tem na adenosina. A adenosina ela é formada por uma adenina mais uma ribose. Quem já tinha ouvido falar em ribose como um suplemento? Você já tinha ouvido falar em derribose como um suplemento? Agora vocês entendem qual a função da derribose. A derribose, ela é um tijolo para construir ATP. Ela é o precursor, um dos precursores direto do ATP. Ela é um açúcar energético, ela não é um açúcar glicêmico. Ela não aumenta a glicemia. Então, você pode usar o ATP, a derribose, para acelerar a tua formação de ATP. Então, quando eu tenho um paciente que tem fibromialgia, o que eu falo para ele usar? Derribose. 1 grama de derribose, principalmente se ele vai tentar fazer um exercício, né? Se ele vai para academia, ele vai tomar 1 grama de derribose antes de ir, para conseguir desempenhar, porque é muito limitante a fibromialgia, né? Então, derribose não eleva glicemia, não tem nada a ver com glicemia e é um precursor do ATP, direto. Aqui vocês estão vendo, porque vocês estão estudando a bioquímica do ATP, né? Como construir um ATP é a nossa tarefa. E aí temos aqui a adenina, que é formada, olha só, o que forma uma adenina? Para construir um ATP eu preciso do quê? De uma adenosina. A adenosina precisa de uma adenina mais ribose. O que é uma adenina? É o aminoácido glicina, mais o aminoácido glutamina, mais o aminoácido aspartato, mais um folato. Olha aqui o ácido fólico. Tem como eu ter energia sem ácido fólico? E é folato, né? Não é ácido fólico, é folato. E mais um bicarbonato. Essa aqui é a receita para construir uma adenina, que vai construir a adenosina, que vai construir o ATP. Então, olha quanto nutriente que eu preciso ter, que são tijolinhos, são precursores do ATP. E que se eu não tiver isso aqui de forma suficiente dentro do meu corpo, eu não consigo construir ATP. E aqui embaixo fala a questão do fosfato. O fosfato ele é muito fácil de ser obtido na alimentação. Mas se eu quiser fortalecer, se eu quiser aumentar a minha construção ou a minha disponibilidade, vamos falar assim, deixar mais fosfato para a minha célula, eu posso consumir um suplemento chamado fosfatidilcerina ou um suplemento chamado fosfatidilcolina, que é fonte de fosfato e serina e fonte de fosfato e colina. E a colina, ela é o precursor da acetilcolina, que é o meu neurotransmissor de memória e de cognição, de aprendizado. Então, quando que eu prescrevo fosfatidilcerina e fosfatidilcolina? Quando o paciente fala, a minha memória está péssima, eu não consigo me concentrar, eu não tenho boa cognição. Fosfatidilcerina e fosfatidilcolina. Porque eu estou dando fosfato para construir ATP e para construir neurotransmissor, e eu estou dando precursores de neurotransmissores. Então, com um ativo, com um nutriente lá, com um suplemento, eu consigo corrigir mais de uma coisa, tá? Então, a gente está vendo aqui a importância também de você ter fosfato disponível. Aí nós temos então a receita dos precursores do ATP. Quando eu começo o processo de transformar a glicose em energia, para iniciar esse processo, eu preciso ter ATP. Então, olha só, eu preciso ter ATP disponível para iniciar o processo que vai dar origem a toda a formação, a toda a cadeia de transformação da glicose em energia,
tá? Essa fase aqui chama-se glicólise. Então, eu preciso de 2 ATPs iniciais. Então, eu preciso ter precursores de ATP. Aí, eu dou origem ao processo, vou formar uma coisa chamada NAD. Tá vendo aqui, ó, NAD sendo formado. NAD, ele é um derivado da vitamina B3. A vitamina B3 se chama niacina. Ela tem derivados chamados também niacinamida. Então, a B3, ela é importantíssima para minha produção energética, porque ela dá origem ao NAD, que é o transportador de hidrogênios, que eu vou utilizar lá na última etapa, chamada cadeia respiratória, para construir ATP. Lá na cadeia respiratória é onde eu construo o maior número de ATPs. Imagina que uma glicose, ao final de todo esse processo aqui, de todas essas reações que eu estou falando, uma glicose vai dar origem a mais ou menos 38 ATPs. Isso é o normal. Agora, se eu tiver falhas, se eu tiver dificuldades, porque falta nutriente, eu posso vir a produzir 36. E aí eu começo a diminuir gradativamente o número de ATPs formado dentro da minha célula. Daqui a pouco essa célula vai entrar em apoptose. Então eu tenho que deixar ela com os nutrientes. Primeiro esses nutrientes que são tijolos para construir. E depois eu preciso melhorar esses ciclos. Esse ciclo aqui, ele é feito de enzima. É que não está mostrando aqui na figura as enzimas, né? Só está mostrando aqui as coisas que são formadas, os ATPs e o NAD. Mas isso aqui é tudo, todas as flechinhas aqui, ó, tem enzima no meio. É que eu não estou colocando aqui porque eu não quero enlouquecer ninguém. Isso aqui é motivo de depressão na graduação, gente. O estudo da produção energética enlouquece os profissionais da saúde e eles ficam traumatizados com a bioquímica. Porque ao invés de o professor ficar mostrando isso que eu estou mostrando para vocês, a importância do processo, ele fica cobrando que você decore o nome das enzimas, que você fique maluco entendendo o ciclo. Coisas que não têm aplicabilidade. O que tem aplicabilidade é eu entender isso que eu estou falando. Tá? A parte de nutrientes que fazem o ciclo funcionar. Porque aí eu sei por que eu estou prescrevendo uma D-ribose, eu sei por que eu estou prescrevendo uma vitamina B3 para formar mais NAD, para que exista um transporte legal de hidrogênios. Isso faz sentido na saúde e doença. Não faz sentido eu ficar decorando ciclo e enzima. Ficar decorando ciclo e enzima só deixa as pessoas traumatizadas com a bioquímica e não vê a hora de acabar aquele negócio. Tá? Então, aqui é um dos processos bem importantes. Já falei da L-carnitina, do transporte de ácidos graxos, né, para dentro da célula, para o ácido graxo também funcionar como uma fonte de ATP. E agora eu vou mostrar para vocês o slide que fala sobre o ciclo de Krebs, que é um outro processo intermediário, né? Então, eu tenho glicólise, ciclo de Krebs e daí cadeia respiratória. Nesses 3 processos a gente chama de fases da produção de ATP. Então, vamos imaginar que são 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os nutrientes importantes dentro do ciclo de Krebs. Que aí vocês vão ver que depois nós vamos fazer uma tabelinha de todos os nutrientes que eu estou falando aqui, que vão melhorar a tua mitocôndria. Eu vou deixar a mitocôndria 1000. Tá? Então, o ciclo de Krebs está aqui, ó. Ele vai depender de acetil-CoA. Então, eu deixei em azul os nutrientes, ó, deixei em colorido os nutrientes que formam essas substâncias que participam do ciclo. Então, ácido pantotênico, vitamina B5, é muito importante para formar a coenzima A. E o nosso ciclo, olha aqui, ele começa com acetil-CoA. Então, para começar o ciclo, eu preciso ter essa substância aqui, chamada acetil-CoA. Para eu construir essa substância, eu preciso de coenzima A, que vai envolver vitamina B5, tá? Que vai envolver aqui, ó, cisteína.
tá? Então eu preciso ter cisteína, que é um aminoácido também. Por isso que eu falei. Lembra que eu falei na aula 1 que dá pra gente tomar aminoácidos essenciais? Né? Que a gente precisa ter os aminoácidos essenciais para eles darem origem a várias outras coisas dentro do nosso organismo. Então não tem como a gente ter uma mitocôndria funcionando se eu tiver em falta de proteína. Aí a gente volta na aula número 1. Não pode faltar proteína. Volta na aula número 1. Eu tenho que ter fonte de aminoácidos para construir energia. Tá? Então, cisteína é um aminoácido. Aí eu preciso, para construir NAD, eu preciso da vitamina B3, já falei isso para vocês. Para construir FAD, que também é um transportador importante de hidrogênio para a produção de ATP, eu preciso da vitamina B2, que é a chamada de riboflavina. Alguém antes falou também na live do ácido málico. O ácido málico, ele está participando aqui. Ele está aqui, ó, tá como malato, que é a mesma coisa, é o sal do ácido málico. Então, para o ciclo se fechar, para o ciclo acontecer todo de forma correta, eu preciso de ácido málico. E agora uma informação para vocês. O excesso de fungo no organismo gera a produção de toxinas de fungo. E as toxinas de fungo, eu não sei se é o ácido tartárico agora ou fumárico, depois vocês podem procurar. Fungos em excesso, eles produzem uma toxina, que eu acho que é o ácido tartárico, que entra no lugar do ácido málico no ciclo de Krebs. Então atrapalha o ciclo de Krebs, atrapalha a produção de energia. E a gente já sabe que pacientes de fibromialgia têm excesso de fungo, tem estudos falando sobre isso. Que nós temos fungos no corpo, todos nós, né? A gente tem uma quantidade, infelizmente, de fungos que são patogênicos, porque a gente tem fungos amigos, tem 2 fungos amigos que nos ajudam a detoxificar, Aspergillus niger, o outro eu não vou lembrar agora, e a gente tem Cândida, que é um fungo deletério. E geralmente a gente tem uma certa quantidade e dependendo do nosso sistema imune, da nossa microbiota, a gente consegue abafar esse fungo patogênico. Dependendo de como está a minha microbiota, de como está o meu estado geral de saúde, eu permito que esse fungo se multiplique. E se esse fungo se multiplica, as toxinas que ele produz também se multiplicam. Então, tem estudos mostrando que pacientes de fibromialgia têm muito mais toxina de fungo do que um paciente que não tem fibromialgia. E as toxinas de fungo, por que causam dor, né? Por que fica dolorido? Porque atrapalha o ciclo de Krebs. Entra no lugar do ácido málico, tira o ácido málico e entra a toxina do fungo. Vai diminuir a produção de ATP. Diminuindo a produção de ATP, mitocondriopatia, falta de energia, dor, perda de tecido muscular. Tá? Então, por isso que dá para você suplementar ácido málico, né? A gente tem também como suplementar ácido málico. Até eu gosto muito do livro do Arthur, só que acho que não está aqui do meu lado. Tratamento de fibromialgia. Ácido málico, D-ribose, antioxidantes. Tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Estresse oxidativo, precisa melhorar a produção energética. Tem NAD, dá para prescrever NAD já direto. Em vez de você prescrever a B3, você prescrever NAD. Tá bom? Então, é por isso que a gente tem esse tratamento integrativo, ele pode ajudar realmente o paciente de fibromialgia, porque o tratamento convencional é basicamente antidepressivos e analgésicos. E as causas bioquímicas são praticamente ignoradas, tá? Causas bioquímicas praticamente ignoradas no tratamento convencional. Então, voltando aqui, temos ainda aqui, ó, para formar o succinato, que também é importantíssimo no meio do ciclo, eu preciso ainda do aminoácido metionina, do aminoácido isoleucina e do aminoácido valina. E preciso também da B7, da vitamina B7, que é a biotina. E olha só,
da vitamina B12. Por isso que eu falei para vocês que a B12 era importante para a construção do ATP. Muita gente nem sabe disso, sabe das outras funções dela e não sabe desta função energética, tá? Viram como o ciclo de Krebs não era tão horrível se a gente olhasse com esse olhar? E a nossa última etapa da produção do ATP, então a gente falou precursores do ATP, falamos da importância de nutrientes para fazer o ciclo de Krebs acontecer, e agora a cadeia respiratória, que é a última etapa da produção de ATP. E na cadeia respiratória nós temos proteínas que têm ali uma importância tremenda no transporte dos hidrogênios. Lembra que no ciclo de Krebs nós estávamos coletando hidrogênio, né? Tirando o hidrogênio da glicose, colocando no NAD, colocando no FAD, que são os transportadores. Esse NAD e esse FAD, eles vão levar esses hidrogênios até a cadeia respiratória. Vou colocar a figurinha aqui que vocês vão perceber. Ó, o NAD levando até a cadeia respiratória, que é proteica, e tem esses complexos. Por que chama complexo? Porque são formados por várias substâncias aqui. E entre o complexo 2 e o complexo 3, existe ubiquinona. Quem é a ubiquinona? Coenzima Q10. Por isso eu falei para vocês que ela ajudava no transporte dos hidrogênios. Eu preciso levar os hidrogênios para esta enzima, tem que transportar aqui, ó, através da cadeia, para chegar nessa enzima que finalmente vai construir o ATP. Então existe todo um transporte energético de elétrons, né, do hidrogênio para chegar aqui e formar o ATP. E aqui a gente tem a ubiquinona, né? Aqui está falando aqui, ó, no complexo do complexo 1, ele vai receber o NAD, no complexo 2 o FAD. Entre a cadeia 2 e 3 existe a coenzima Q10, que é importantíssima. No complexo 3, eu preciso ter ferro e eu preciso ter enxofre. Por que uma pessoa sem ferro, com anemia ferropriva, sente tanto cansaço? Além dela ter uma falta de hemácias para transportar oxigênio, porque o ferro faz parte da hemoglobina, ainda falta o ferro na cadeia de transporte, de elétrons, e vai dar fadiga, e ainda falta ferro na tireoide para construir o hormônio da tireoide. Olha a importância do ferro. Essas três coisas que eu falei geram fadiga. Não tenho ferro para transportar oxigênio, não tenho ferro para transportar os elétrons na cadeia respiratória e não tenho ferro para construir hormônio da tireoide. Eu vou tomar ferro. Eu vou tomar ferro, vou ficar cansado. Tá? Então, cadeia respiratória, complexo 3, precisa do ferro. Eu posso fazer reposição de ferro via oral e via injetável. E o enxofre, como que eu aumento a minha concentração de enxofre no organismo? Tem um suplemento chamado MSM. Não sei se vocês já ouviram falar desse. É um nome comprido que eu não decorei, mas a abreviação é MSM, é fonte de enxofre. Então aqui eu fecho, né, a questão da cadeia e aí eu coloco finalmente para vocês os antioxidantes de mitocôndria. Magnésio, zinco, já tínhamos falado, eu já tinha falado dos cofatores minerais para vocês, mas eu ainda tenho ácido alfa-lipoico, resveratrol e PQQ, que são suplementos que você consegue também encontrar para manipular, para comprar industrializados e que são antioxidantes importantes de mitocôndria. Dava para fazer uma aula só para falar de ácido lipóico, resveratrol, só para falar dos antioxidantes que são derivados de planta, né? O resveratrol, ele vem da uva. Quando começaram a estudar, diz que o vinho faz bem, não é o vinho.
é o resveratrol que está presente na uva e que está presente no vinho, que faz um fator antioxidante maravilhoso para a mitocôndria, para sistema cardio, para a pele, né? Então, esses antioxidantes, eles são maravilhosos para a mitocôndria. E aí, por último, eu deixei um quadro, porque eu sou muito legal. Eu deixei um quadro com um resumão dos aminoácidos, das vitaminas, né? De outros ativos aqui, que daí entrou a ribose, né? E outros ativos que são importantes para a construção de energia. Porque eu sou muito legal. Eu deixei aqui esse quadrinho para vocês. Olha só, vou colocar aqui, ó. Tudo aquilo que eu falei que é importante para preservar a sua mitocôndria, fazer com que ela vire uma usina energética potente, tá? E eu nem falei para vocês, mas a gente potencializa a construção de mitocôndria também com ácido alfa-lipóico, né? Biogênese mitocondrial. Então eu tenho aqui aminoácidos que foram citados: glicina, glutamina, aspartato, cisteína, valina, isoleucina, metionina. Vitaminas que nós falamos durante toda essa construção energética: folato, que é o ácido fólico ou a B9, niacina, que é a B3, riboflavina, que é a B2, ácido pantotênico ou pantotenato, que é a B5, biotina, que é a B7 e a cobalamina, que é a B12. Outros ativos que nós falamos: o próprio bicarbonato era importante para construir adenina, ribose para construir ATP, ácido málico participando do ciclo de Krebs, coenzima Q10 participando da cadeia respiratória, acetil L-carnitina ou a L-carnitina, né, fazendo transportar ácidos graxos para a gente poder transformar em energia. A própria colina, eu falei para vocês lá da fosfatidilcolina, que era legal para construir, para quem tem problemas na memória, né, construir a acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória. Magnésio, zinco. Os outros antioxidantes, falei selênio, poderia estar aqui, né? Selênio, cobre, manganês, ácido alfa-lipóico, resveratrol e PQQ. Isso porque eu sou muito legal e coloquei aqui toda uma aula que vocês ficaram, acho que um bimestre inteiro estudando o ciclo de Krebs, glicólise e cadeia respiratória, nunca entenderam para que servia, né? Eu sei, eu também estudei desse jeito na graduação, tá? Então, agora faz muito mais sentido. Só que a gente entende com o olho clínico de que se eu não fortalecer essas etapas de construção de energia, meu paciente vai entrar em mitocondriopatia. E se ele entrar em mitocondriopatia, ele vai envelhecer antes da hora, ele vai desenvolver doenças que são crônicas e degenerativas e que vão acabar com a qualidade de vida. Mesmo que a pessoa continue viva, ela está com uma péssima qualidade de vida. Então, vale muito a pena fortalecer a mitocôndria. E quando você melhora a mitocôndria, você trata todas as doenças, porque você promove o quê? Regeneração de todos os órgãos. Você vai lá no pilar 1, você evita a atrofia, você evita a perda de tecido, porque existe energia para a reconstrução, existe energia para você melhorar as correções e manter o teu tecido ativo. Tá bom? Ufa! Conseguimos, gente, terminar essa aula, apesar de todos os complicadores aqui do software. Depois eu vou ver o que a Diana acha melhor, se ela deixa a parte 1 e 2 no YouTube ou se a gente edita essas aulas e coloca de uma vez para vocês, tá? Mas eu espero que tenha trazido mais um degrauzinho aí de conhecimento para vocês evitarem a morte. Primeiro capítulo do nosso livro, né? Olha só, o primeiro capítulo é Evite a Morte. O segundo é Rejuvenescer, né? Então, primeiro eu me mantenho vivo. Agora que eu estou bem, sem doença e tal, o que eu faço para rejuvenescer? Então, o segundo capítulo ainda vai um tempo para a gente chegar nele, porque existem 7 pilares para evitar a morte, né? E nós estamos no segundo pilar.
Então, semana que vem a gente vai falar do terceiro. Não sei se eu consigo achar aqui para dar spoiler. O que é o terceiro pilar? Ah, tá falando aqui das doenças que matam. Ah, mitocôndria. Terceiro pilar, vamos ver. A gente vai falar sobre células zumbis. Sobre as células que ficam ali e a gente não entram em apoptose, tá? Células zumbis. Fica aí a curiosidade para saber o que é para a semana que vem, tá? Então, assim, só lembrando para quem é da área da saúde e está querendo começar a atender com esse conhecimento da bioquímica, com as estratégias da ortomolecular, eu preciso falar que ainda está aberta a nossa turma relâmpago para o curso ortomolecular da anamnese à prescrição, tá? Vai ficar aberta a turma no final de semana para vocês poderem olhar o cronograma e entender se é para vocês que aqueles módulos ali são o que você precisa para elevar o teu nível de atendimento e começar a usar a bioquímica, gente. É o futuro nós olharmos de forma preventiva e nós aprendermos a equilibrar o corpo usando a bioquímica, tá? Não esperar a farmacologia. A farmacologia é quando já deu errado. A gente tem que fazer dar certo pro nosso paciente, tirar ele da rota da doença, tá bom? Um dia você é um profissional da área médica. Isso aí. Eu quero instigar vocês também a quem não tá feliz, né? Com a sua área de atuação, talvez é porque você precise trabalhar na área da saúde, ajudando pessoas a ter saúde. Nunca é tarde pra gente mudar de profissão, mudar de área. Eu me reinventei dentro da minha profissão, né? Pensa que eu era farmacologista, né? Tinha feito mestrado em farmacologia e hoje estamos aí fazendo a parte de bioquímica, sentindo uma alegria plena por entender que posso, né? Que podemos usar a bioquímica para evitar as doenças e para gerar uma vida plena. Olha, boleto, Cláudia, só boleto, um boleto único, né? Só como se fosse à vista. É muito ruim de gerenciar boletos, né? Para gente que está ali atrás do gerenciamento dos alunos, é muito difícil de gerenciar boleto, tá? Mas cartão tem parcelamento até 18 vezes. Vocês podem usar mais de um cartão, tá bom? Estamos fazendo o possível aqui que a gente consiga facilitar o acesso de vocês, mas também gerenciar melhor nossa vida aqui, tá? Um beijão, gente. Espero vocês sexta que vem, né? Vai dar tudo certo. Agora eu já dominei o software aqui, já vi o que tinha acontecido e espero que sexta-feira a gente tenha uma aula maravilhosa e sem interrupções. Obrigada por quem ficou aí junto comigo, que é vocês que me dão energia para continuar ensinando, tá bom? Um beijão e a gente se vê por aí nas lives da vida.